Olá, pessoal! Tudo bem com você? Eu venho falar aqui sobre o mundo espiritual, tudo tirado da Bíblia para você entender mais fácil o que Deus quer que você entenda. E hoje eu vim falar concluindo sobre o vídeo dessa semana que eu falei sobre o preço do pecado, que é a doença. E nesse vídeo eu vou explicar para você um pouco sobre o mundo espiritual, para você entender que a Bíblia não mente e que Deus está no controle de toda a sua vida. Mas cada vez que você se aproxima de Deus e fica tendo o conhecimento, é mais fácil para Deus entrar na sua vida e mais fácil para você se encontrar. Não ficar apenas levando a vida como se nada existisse, como se Deus não existisse e sem entender. Muitas coisas a gente passa pelas coisas sem entender. É isso que acontece quando a gente não sabe nada do que está na Bíblia. Eu escolhi aqui um versículo para começar sobre o assunto, para você entender bem sobre o que eu vou lhe explicar aqui, que se refere muito ao mundo espiritual, sobre a epilepsia, sobre olhos maus, que algumas pessoas acham que criança é blindado no mundo espiritual. E pelas crianças ter o coração puro, sem maldade, que é como Deus quer que a gente entre no céu, que o céu tá para os seres humanos que têm um coração parecido com o das crianças. E como você tem um coração parecido com o das crianças, se você não tem um relacionamento com Deus, não sabe nada do que está na Bíblia, fica um pouco difícil, não é verdade? Olha só, em Jeremias 33:3, Deus diz assim: invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis, que você não sabe. Esse versículo aqui, ele quer falar sobre o mundo espiritual para você. E veja bem, eu conheci esse mundo espiritual através de um jejum de 21 dias. É um dos jejuns, não é o mais forte, porque o mais forte é de 40 dias. Mas é o jejum de Daniel e é onde Deus me mostrou sobre o mundo espiritual. E eu vou explicar aqui para você que tudo tem o seu porquê. Eu não sei se você conhece falar sobre rezador. Eu criei os meus filhos andando sempre em rezador. Aqueles curandeiros. Quando meus filhos adoeciam, eu ia muito para rezador. E o meu filho ficava bom. E como criança é blindada no mundo espiritual? Se apenas um rezador consegue rezar no seu filho e o seu filho ficar bom, da febre, do vômito, das dores no corpo. Veja que o mundo espiritual, ele é implacável. E ninguém que está na terra vive blindado. E sim, vive sem muito conhecimento sobre o assunto. Veja bem, a ciência lhe ensina que 90% das crianças que têm crises de epilepsias, elas foram abusadas sexualmente. E o que isso significa no entendimento do mundo espiritual? Que tudo tem o seu porquê. E é nós que não temos o dever
de viver na vida sem apenas correndo atrás da medicina, sem querer buscar o entendimento, que é esse entendimento que Deus diz que quer lhe dar. Um entendimento que, se você não tem o entendimento, você passa pelas situações e nem sabe o porquê, e nem sabe o que está acontecendo. É isso que Deus lhe ensina com a palavra de Deus. Crises epiléticas são aquelas crises que as pessoas ficam se batendo. Existe epilepsia alcoólica e existe também esses tipos de epilepsia. Quando eu era pequena, a minha mãe, ela proibia eu brincar sem blusa. Porque ela falava que se passasse o vento, não tinha cura. Porque as pessoas mais velhas, se passasse o vento na criança brincando, ela tirava a roupa da criança e tocava fogo. E dava defumador na criança e nem sequer precisaria levar para o hospital. Curava em casa mesmo. Por esse motivo eu cresci minha mãe dizendo para mim que não era para eu brincar sem blusa na minha infância. Porque caso passasse o vento, teria como cuidar em casa, nesse tipo de situação. E eu tenho um familiar meu, um parente meu, que ele teve essas crises. Ele já teve crises. E a mãe dele falou para mim que ele chamava muito palavrão. E ele parou de chamar palavrão quando aconteceu isso com ele. Porque na crise, a pessoa ela enrola a língua na boca e se não tiver ninguém para socorrer, a pessoa morre asfixiada. Eu não sei qual o procedimento no hospital que os médicos fazem nas pessoas que estão na crise de epilepsia. Eu sei que a minha tia ficou desesperada. Ela botou a mão dentro da boca dele para ele não morrer asfixiado. E ela disse que foi uma cena terrível. Ela passou por uma situação muito difícil. E é isso que eu quero mostrar para você, que não sabe nada da Bíblia. A Bíblia fala sobre o vento, né? Que o vento sopra aonde quer. Você só pode ouvir o seu som. Nem sabe para onde vai e nem para onde vem. E a Bíblia também, ela lhe ensina sobre o poder da palavra. É esse poder da palavra que você tem que ter o conhecimento para decifrar muitas coisas na sua vida. Porque se você não sabe o que está na Bíblia, você passa pelas coisas e nem sabe por quê. Essas pessoas que têm crises epiléticas, quando ela se acorda, ela não se recorda de nada. Elas não sabem nem o que aconteceu. Elas ficam perguntando. É como se o ser humano simplesmente passou mal. Ele não sabe o que aconteceu com ele. Muitas pessoas procuram apenas tratamento psicológico, na medicina. Uns têm crises por épocas, temporadas, outros uma vez na vida e o mal não se repete mais. É muito relativo esse tipo de doença. Só que eu quero que você entenda que existe um sobrenatural, que ele só tem espaço para viver, para reagir na Terra, através da gente, através dos nossos erros,
Então você é que tem que ter o conhecimento da Bíblia para evitar que você não saiba de nada, que você passe a vida simplesmente vivendo por viver sem entender sobre isso. Porque, veja bem, eu criei meus filhos andando em rezador e os meus filhos ficavam bom. E quantas mães não têm essa prática de ir para um rezador e o filho fica mole, adoentado, vomitando, e a mãe simplesmente leva para o médico, sem saber. Porque a Bíblia nos ensina que a inveja existe. Eu tive uma tia que ela nasceu com 5 quilos. E apenas pelo olhar de uma mulher que se admirou com a criança de 5 quilos, a minha avó me disse que ela adoeceu no mesmo dia. E nunca mais a minha tia, ela perdeu todas as carnes do corpo e quase morre com esse admirar que a mulher fez com a criança. Ela se admirou com a gordura da criança, com a beleza da criança, e a criança murchou. Veja que a Bíblia não mente. É você que tem que ter o conhecimento da Bíblia e saber que o mundo espiritual, ele desenvolve na nossa matéria, na nossa vida. Principalmente quando você não tem informação nenhuma. Você leva a vida correndo atrás da medicina, de tratamento e sem saber o que acontece sobre o mundo espiritual. Porque creio eu que se você está nesse vídeo, você não duvida da existência de Deus. Deus existe, que é o Criador de todas as coisas. E se Deus existe, Satanás também existe. E a Bíblia lhe ensina que nossa briga não é contra a carne nem contra a sangue, e sim contra esse mundo espiritual. E é nós que temos que ter o conhecimento para que tudo possa evoluir na sua vida, com o seu entendimento. Aprenda que criança, ela também adoece, tanto através de olhos malignos, como através da iniquidade de pais para filhos. O que é a iniquidade? São pecados que você vivendo no mundo do pecado, de qualquer forma, sem saber nada e sem ter uma rotina de orar, como Deus vai estar sempre lhe alertando de alguns erros. Então a vida, ela não se resume apenas você indo para o médico. Até porque a maioria dessas doenças e de várias doenças, como ansiedade, síndrome do pânico, depressão e várias outras doenças que eu ainda vou falar aqui para você, a medicina não cura. Ela apenas lhe ajuda. Porque Deus, ele criou a medicina já para que a gente tenha uma ajuda. Mas quando você ignora totalmente o que está na Bíblia, é onde o mal, ele vai se perdurando de geração em geração. E você nunca sabe o porquê das coisas. E isso não é a solução. Creio eu
que não é a solução de nenhum ser humano aqui na Terra. Quando eu vivia no mundo do pecado, e no vídeo passado, quando eu falei sobre as minhas crises de infarto, quando meu filho sumiu todo o sangue e toda a cor, o que foi que o médico perguntou para mim? Se ele via brigas dentro de casa. Isso é mais uma prova que nós somos movidos por sentimentos, pensamentos e que as coisas acontecem através dessa vida que você leva. Foi a primeira coisa que o médico me perguntou. O seu filho vê brigas dentro de casa? Então quer dizer, a briga influenciava no meu filho de forma emocional. Por isso o médico ele associou que o meu filho estava com sopro no coração, desde quando o meu filho começou a ter crises, que mudava de cor e que passava mal. Entende? Que nada é por acaso. Tudo tem o seu porquê. E se você não aprender que a Bíblia é um manual de vida, você só vai conhecer realmente o mundo espiritual da forma que Deus não quer que você conheça. Deus quer que você tenha o entendimento. Porque Deus diz na Bíblia, tudo que é ligado no céu é ligado na terra. E tudo que é desligado do céu é desligado da terra. Então, entre erros e acertos, nós temos todo o tempo do mundo para buscar a Deus. E Deus espera uma vida para que você abra o olho e que você entenda que você, sem buscar a Deus, você está apenas perdendo tempo. Entre erros e acertos, nós vivemos perdendo tempo com a desinformação e muitas vezes pensando no mundo em geral. E por que A? E por que B? E por que C? Sem você mesmo se autoanalisar. E os meus conteúdos é para ajudar você a entender sobre a Bíblia. Porque até a ciência, ela fala que nada é por acaso. E toda doença tem o seu porquê. Então é só você juntar as informações da ciência com as informações bíblicas para você entender o que é Deus e o que não é Deus. Porque essas crises em crianças, essas setas do mal que conseguem atingir a carne da criança, o espiritual da criança, se acontece, é porque existe. Veja que, olha, quando eu encontrei a Deus, minha vida mudou totalmente. Totalmente da água para o vinho. Quando eu tive esse sobrenatural, que é o que esse versículo diz. Que quando você passa a ter esse conhecimento, você não quer mais arriscar viver no mundo do pecado, achando que viver pecando e viver errando é a melhor solução. E imaginar assim, só quem não pecou no mundo foi Jesus. Quem consegue? E aí é onde fica mais difícil para que Deus entre na sua vida e lhe dê esse tipo de entendimento. E eu venho aqui para ajudar a você a abrir os olhos, para você entender que Deus existe e que Deus quer entrar na sua vida com a solução em todas as áreas. É você que tem que aprender
fechar as brechas para que o mal não use você contra você mesmo. Tá certo? Deixe sua curtida no vídeo e compartilhe para fazer o bem na vida de alguém, de algum familiar seu. Porque além da Bíblia ser muito grande e as pessoas não param para ler, se você for ler apenas um versículozinho baixado aí no seu telefone, no aplicativo, um versículo por dia, você não consegue aprender nada da Bíblia. A verdade é essa. Não tem como. Você tem que ter uma dedicação diária para que você consiga aprender o que a Bíblia quer lhe ensinar. Porque Deus sempre age na sua vida. De alguma forma, é você que tem que ter o conhecimento. O que é Deus na minha vida? Tá certo? Deixa o seu comentário aí para mim. Para mais conteúdos como esse, toda semana eu venho fazer um vídeo aqui para ensinar você sobre o mundo espiritual e sobre a Bíblia.